Fala pessoal do canal Playset OB. Ó, hoje eu quero mostrar para vocês aqui o seguinte. Quero mostrar para vocês aqui isso aqui, ó. Candlestick, a Bíblia dos Candles. Pessoal, a Bíblia dos Candles. Por que a Bíblia dos Candles? Porque esse livro, pessoal, de 161 páginas, ele é a Bíblia dos Candles, que remete a um homem, entendeu? Conhecido como esse nome aqui, ó, Munerisha Roman. Foi um comerciante japonês que criou essa metodologia, como diz aqui na introdução, mais um pouco abaixo. Deixa eu ler aqui para vocês aqui. Essa metodologia do Candlestick. Aqui, ó, a negociação bíblica. Candlestick é um dos sistemas de negociação mais poderoso da história. Foi inventado por Ohama Maesha, se é assim que se fala, pai de Candlestick e Pradão Gráfico. Esse comerciante é considerado o comerciante mais bem-sucedido da história. Ele era conhecido como um deus dos mercados em seus dias. Sua descoberta o fez mais de 10 bilhões de dólares de hoje. Aí aqui o autor do livro fala que passou mais de 10 anos compilando, testando, organizando e consistentemente atualizando este método para criar minha própria nova versão, que é considerado o sistema de comércio mais fácil e mais rentável. Aqui é interessante que diz a negociação bíblica Candlestick é o método de negociação que vai finalmente ter o seu comércio para onde deveria estar, consistente e rentável, fácil e requer muito pouco tempo e esforço. Realmente, pessoal, esse aqui é um padrão muito, assim, como é que eu posso dizer, muito fácil da gente poder analisar o mercado através dos candlesticks. Mesmo que você opere opções binárias, mercado day trade, você tem que entender e levar em consideração a questão que o candlestick, para quem é analista gráfico, quem olha o gráfico e entende aquele comportamento e aonde está e aonde vai chegar, ele analisa basicamente os candlesticks. É através dos candles que a gente tem uma suposta direção de onde o mercado vai, padrões que se formam como padrão de reversão, padrão de indecisão, padrão de retração para quem mais opera OB. E hoje eu quero apresentar para vocês esse padrão aqui, ó, o padrão, a barra de padrão Candlestick engolido. O bar engolido, como ele afirma o seu título, é formado quando se engolfa totalmente a vela anterior. O bar engolido pode envolver mais de uma vela anterior, mas para ser considerado um bar engolido, pelo menos uma vez deve ser totalmente consumido. É um dos padrões mais importantes cartiçais. Este padrão é composto por dois corpos. O primeiro corpo é menor do que o segundo. Por outras palavras, o segundo corpo engole o anterior. Veja a ilustração. Presta atenção aqui. Deixa eu pegar o meu point aqui. Eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui, ó. Nisso aqui. Aqui é uma abertura, certo? Aqui, que é uma abertura. Ele abriu aqui, foi até esse ponto e ele retraiu, certo?
Entenda só uma coisa. Esse padrão aqui era um padrão de alta. Padrão de alta. Eu vou colocar aqui verde aqui para ficar mais claro, para que vocês entendam. Deixa eu pegar esse negócio aqui. Esse padrão provavelmente ele veio dessa seguinte forma aqui. Veio aqui, veio aqui, e ele foi um padrão que veio subindo. Subindo, 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 subindo. Certamente esse padrão ele encontrou um suporte aqui, um suporte forte, ou um canal de suporte nessa região, que também é muito comum, que é um pouco abaixo, um pouco acima, para que vocês entendam. Ele encontrou tudo o que ele encontrou. Esse padrão aqui ele demonstra também algo interessante para a gente. Por quê? Porque é um padrão que veio de 2 candles fortes, só que nesse aqui ele veio perdendo força. Ele veio perdendo força. E quando ele veio perdendo força, a gente já supõe que quando ele tocar nesse suporte aqui de cima, ele vai apresentar algum padrão. E o padrão apresentado aqui por esse livro é um padrão de reversão. É um padrão que a gente considera como um padrão que a próxima vela, se não for um engolfo, vai ser um padrão de reversão, como martelo, dentre outros. Mas o foco aqui, eu quero que vocês entendam o seguinte: é o padrão do engolfo. Veio de uma tendência de alta, repare bem, veio de uma tendência de alta, veio de uma tendência de alta, veio de uma tendência de alta, e agora aqui ele foi engolido pelo candle de reversão. Aí você pode até estar me perguntando como eu considero um candle de reversão. Como eu considero um candle de reversão? Bom, ele se forma esse padrão engolido, mas para que se confirme, eu levo em consideração essa seguinte questão aqui, ó. Vamos supor que esse candle aqui, esse candle, ele seja um candle de 25% esse candle aqui. Deixa eu mostrar aqui para ficar bem claro, para que vocês entendam. Ele bateu no suporte aqui, ou no canal, como eu já falei. Esse candle tem a 25. E esse candle de reversão, ele engoliu esse candle aqui e, considerando esse padrão aqui apresentado pelo livro, ele tem cerca de 60 a 70% que engoliu. Mas também ele pode ser levado em consideração quando ele está desta forma aqui, ó. Deixa eu apresentar para vocês aqui. Esse é um candle de reversão que tem uma pequena vela e de preferência sem sombra embaixo, demonstrando total força. E esse candle aqui que estava subindo, deixa eu pegar subindo, é verde, né? Subindo é verde. Ele faça isso aqui, ó. Esse candle aqui, às vezes também, pessoal, eu quero que você entenda aqui que às vezes quando ele abre, quando esse candle aqui abre, às vezes ele dá um gap aqui de força, ele abre aqui, ó. Esse aqui abriu aqui, ó. Ele fechou aqui
esse aqui foi o fechamento, certo? Que ele está subindo. Esse aqui foi o fechamento e ele pulou, e abriu aqui, ó. E abriu aqui. Muitas pessoas podem até pensar o seguinte, que isso aqui foi um gap de continuidade. Mas reparando bem, quando você coloca o seu gráfico já preparado para eventual suporte e resistência, possa ser que ele fez isso aqui, ó. Bom, ele abriu com o gap para cima, só que no mesmo tempo que ele bateu nesse suporte, ele reverteu. E esse engolfo aqui que se formou, ele é um engolfo ainda mais confiável. Por quê? Porque ele deu aquele pique que eu chamo de robustão do preço. É quando o preço cansa, ele dá aquele, ou aquela vela grande, ou esse pulo. E aqui ele já desceu, sinalizando a total força desse movimento. Total força que esse movimento vai reverter, certo? Aí você pode estar se perguntando, e qual é o meu ponto de entrada? Qual é o meu ponto de entrada? Para mim, que opera em M5, para mim que opera em M5, o meu ponto de entrada é aqui. Porque não espera nem ele dar uma retraída para cá para cima, para poder entrar aqui no toque da resistência. Sim, tudo bem, você pode entrar aqui, mas ele veio de uma continuidade de um movimento. Deixa eu só apagar aqui. Veio numa continuidade de um movimento. Veio assim, deixando velas, às vezes deixando velas grandes aqui, ó, sinalizando que o pessoal já tá para reverter esse preço. Ele veio abrindo um gap, tocou no suporte e foi jogado para baixo, engoliu, certo? Eu não tenho por que esperar ele tocar na mínima do candle anterior para entrar. Apresentando este padrão gráfico aqui com essa confluência, tendência, suporte e engolfo, eu entro aqui. E espero. Ah, irmão, você entra para qual tempo gráfico? M5. Ah, porque você não entra no M1? Porque minhas análises de opção binária é todo baseado em day trade. Então as minhas operações são em M5, certo? Se você tiver paciência, pessoal, se você for uma pessoa paciente, uma pessoa que sabe preparar o seu gráfico, se você sabe esperar o momento certo de entrar, cara, com esse padrão e alguns outros de uma série que eu vou fazer aqui para o canal, você já consegue lucrar nas opções binárias, certo? Você já consegue lucrar. É isso que eu queria mostrar para vocês. Não se esqueça, pessoal, para ajudar o canal a crescer aí, a gente vai estudar Candlestick, a Bíblia dos Candles. Recomendo que você leia esse livro porque é muito bom. Se não entendeu, lê outra vez. Se não entendeu a segunda vez, lê 3 vezes.
Se não entendeu a quarta, terceira vez, lê 3 vezes, 4 vezes, até você focar e entender e visualizar esse padrão gráfico na mente, certo? Se inscreva no canal aí, deixe o seu joinha e é isso, vamos que vamos.